acredito sim. Meu nome é Aline, eu tenho 25 anos, sou recém-formada em Engenharia Civil pela FEI. Atualmente eu trabalho numa obra no Morumbi, aqui em São Paulo, e estou há algumas semanas de fazer minha matrícula para o mestrado na USP, na área de materiais, de construção civil. Vulgo PCC. Vulgo não, PCC mesmo, né? Não é um apelido, é um PCC lá da USP. Sim. Aline, esse canal, né, esse espaço é para falar de educação, né? Eu vou falar um pouco de engenharia em alguns momentos, sempre coisas do bem. Bora falar de educação? Bora. Eu te conheço, você se formou há pouco tempo, né? Eu já conversei nesse canal, começando de novo também, eu já comecei nesse canal com engenheiro civil, já conversei com socióloga, conversei com um amigo de infância, todos são professores ou já foram professores, né? E você é uma posição privilegiada para quem é aluno de graduação. Sabe, é a visão do engenheiro civil, né, engenheira, que se formou há pouco tempo. Então já passou todo o processo da faculdade, né? E muitos jovens têm curiosidade de ouvir, assim, uma pessoa como você. Uhum. Já pensou? Você está nervosa agora, aumentei a responsabilidade? Sim, aumentou. Não é pra isso, é porque, tipo, é pra você falar mesmo as coisas que você sentiu na época da faculdade, o que te ajudou nesse processo, né? Não só a faculdade, desde o começo. Uhum. Né? Eu te conheço também já faz tempo, né? Já um pouquinho, né? Faz bastante tempo, você era criança. Nossa. Era. Né? Que a gente, quando tem 15 anos, acha que é muito adulto. Sim. Eu, quando eu entrei no colégio técnico, pra mim, eu já era adulto ali. No dia que eu entrei no colégio técnico, nossa, sou muito adultão aqui já. Sou dono da minha vida, né? Até parece. Mas é bem novinho ainda, né? E eu sei, né, eu sei que você passou por um colégio técnico muito bom. Eu sei que você fez uma faculdade de engenharia excelente, top, a mais top. E, de algum modo, será que isso não faz diferença nenhuma? Ou, tipo, ter feito um colégio técnico muito bom, sabe? Só esses dois pedaços. Ter feito uma faculdade, tipo, a mais top. Isso faz diferença na vida? Fez diferença pra você no momento que você tá vivendo? Posso já Sim. responder? Nossa, completamente. Eu acho que não só, assim, no sentido profissional da coisa, mas eu acho que em relação às oportunidades e em relação a você se encontrar. Eu acho que mesmo se eu tivesse feito umas faculdades que eu, na época do técnico, acreditava que eram as melhores opções, e aí, às vezes, no meio do caminho, você acaba mudando de opinião e depois, assim, hoje eu olho pra trás. E foi o que você falou, pra mim a FEI foi a melhor faculdade que eu poderia ter feito. E, assim, hoje eu tenho certeza que se eu não estivesse naquele ambiente com aquelas pessoas, talvez eu não tivesse sido, caminhando agora por esse caminho, sabe? Eu acho que a faculdade, ela te abre algumas oportunidades assim que você nem pensava antes, né? O ensino técnico também. Eu entrei no ensino técnico querendo fazer gastronomia. E aí eu só... quase igual, né? muito parecida. E aí, assim, eu só fui pro liceu porque no cursinho que eu fazia preparatório, todo mundo colocava o liceu lá no pedestal. E o liceu nem era a minha meta. Minha meta era ETEC, e aí eu foquei, passei, eu ia fazer nutrição, tava tudo acertado, matrícula feita. Aí recebi a ligação que eu tinha passado no liceu. Por influência do pessoal do cursinho preparatório, porque todo mundo falava muito bem, aí eu acabei indo pro liceu. Na primeira aula de mecânica dos solos, com o Carlos Leles, eu olhei pra ele e falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu nunca nem tinha pensado em engenharia civil, não tem pessoas na minha família que tinham feito. E aí, assim, uma aula de mecânica dos solos, eu falei, meu Deus. Aí rolou aquela dúvida se eu fazia engenharia civil ou arquitetura, né, ao longo dos 3 anos. E aí, no fim, eu falei, não, vai ser engenharia civil. Aí entrei na FEI com uma cabeça, desconstruí dentro da FEI e saí, acredito eu, melhor do que eu entrei. Mas... eu acho que a FEI é um ambiente, pelo menos o nosso, né? É um ambiente nosso, assim, da civil, né? É um ambiente saudável também, além de ser uma escola de excelência, né? O liceu, eu já puxei o saco do liceu,
Mas ainda não foi pro ar, né? Que a conversa com o Fernando vai ser depois dessa. Tá. Mas já gravei com ele. Se um pai vê... Eu já falei pra você isso da reunião de pais do liceu? Não, se um pai olha na reunião de pais e fala assim, meu Deus, quero deixar meu filho aqui, ele está fazendo melhor que eu. Exagerei aqui agora, mas não, a gente fala de um por um, né? A gente fala de uma pessoa por pessoa e trata aluno por aluno dentro da sala de aula no que precisa, sabe? Às vezes a gente vai até na dificuldade familiar, talvez, que a pessoa tenha, né? E aí eu acho que por isso que é uma escola muito boa. Concordo com que o liceu seja muito bom. Além da tradição, né? Sim. E na FEI a gente tenta também, de algum modo, pelo menos no nosso grupo de trabalho, né, gerar essa condição também saudável, né? E eu tenho até exemplos recentes, pessoas que fazem faculdade pública, às vezes elas acham estranha a proximidade que a gente tem com os professores, principalmente na civil. Tem outras engenharias na FEI que também não tem essa relação tão próxima. Sim. Mas eu acho que assim, quando eles têm abertura, existe essa relação próxima, sabe? Eu acho que a FEI tem essa característica e isso é algo positivo, porque a gente quando tá lá, tudo perdido, não sabe o que fazer, não sabe... Quando acha que sabe, também não sabe, ter pessoas que já passaram por aquilo, que estão ali à frente, que pra gente estão no pedestal, não importa, sei lá... Às vezes não importa a trajetória, mas pra gente, a gente coloca ali num nível elevado, faz muita diferença. A opinião, a orientação, uma visão diferente. Então, assim, eu conversei com uma amiga que é excelente aluna, ela fez um tempo de FEI, e aí depois foi pra UFSCar, que era o sonho dela. E ela falou assim, hoje, ela ainda não formou, né, mas tá prestes a formar. Ela falou, eu tô completamente desacreditada da engenharia civil. E aí eu comentei com ela, assim, de não achar que um exemplo, na obra, eu acho que assim, a faculdade prepara muito pouco, né? Ainda assim, ainda falando de uma universidade excelente e tudo mais, ainda você vê assim algumas coisas que acontecem que se você não tiver lá, você não aprende, sabe? Então assim, a faculdade não te prepara para muita coisa, mas mesmo assim, hoje querendo fazer o mestrado, tendo entrado nesse mundo da pesquisa e tudo mais, isso foi devido a algumas figuras dentro da FEI, você é uma delas. Mas assim, ela não teve nem isso, ela teve lá dentro da UFSCar, sabe? A relação com os professores é muito mais distante, é aquela relação um pouco mesmo, parece, né? De querer ser carrasco, os alunos estão ali só pra... Sabe? Então, eu contei pra ela, muito empolgada, do TCC, da iniciação científica, da EPIC, né? Então, das coisas que a gente fazia lá, de como eu tinha mudado, porque, eu entrei querendo voltar minha graduação mais pra área de transportes. No meio do caminho, até algumas oportunidades até acabaram surgindo, mas aí eu fui entendendo que já não era mais, que eu já não queria mais tanto aquilo, sabe? Só que eu fui aprendendo, desconstruindo com pessoas que são da área, com pessoas que trabalham, não é assim, um preconceito, sabe? Entrei e aí, eu tenho certeza que eu também gostaria de estar indo pra essa área, mas eu comecei a não me identificar mais tanto. E aí a área de materiais, que era uma área que eu nunca imaginaria, começou a virar uma oportunidade. Então assim, e não só a área, mas a relação que a gente cria numa FEI, uma faculdade com essas pessoas, com esse relacionamento, faz muita diferença, assim, até de você fazer as coisas motivadas, sabe? Não só, encontrei uma área que eu quero. Não, encontrei a área que eu quero, ela faz eu brilhar, meus olhos brilharem, quero fazer com vontade, quero mudar o mundo, que nem a gente costumava fazer lá na época. Sim. Você, assim... é tão fácil quando a gente conhece, né? Que eu sei um monte de coisa que você falou e dá pra gente falar várias coisas. Mas o que me veio na cabeça, você concorda que você é de humanas? Ou você acha que você é de exatas? Eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu sou. A gente já falou, a gente já debateu um pouco sobre isso na época. Eu já falei na frente lá um pouco sobre isso, né? Sim. Tipo, eu falo assim lá na época, né? Época é equipe de pesquisa e inovação em construção lá da FEI, que a gente faz inovação e que a nossa meta maior é salvar o mundo, né?
Aí você pega um monte de cabeças matemáticas e fala assim, vamos salvar o mundo, ninguém sabe por onde começar. Mas assim, eu acho que eu tenho motivações de pessoas que têm características de humanas, né? Com as ferramentas, com a facilidade, habilidade em navegar por exatas, né? Eu acho que você é assim, não sei se você é assim. Não, eu me identifiquei com a sua fala. E eu até lembrei, na primeira aula, agora eu não lembro, eu acho que de mecânica dos solos, do Kurt. Ele falou pra gente, ele deu uma situação, mostrou o quão a gente, assim, mesmo indo atrás da certeza em engenharia, a gente estava incerto, né? Então, assim, existiam inúmeras variáveis. O que ele quis dizer, assim, existiam inúmeras variáveis. E será que a engenharia era mesmo exata? Ele colocou isso em xeque, né? O Kurt é de humanas também. Então. Então, assim, pra mim... É completamente de humanas, ele não sabe disso. Ele não sabe disso, eu acho. E, assim, mesmo quando você fala da questão mais grosseira da engenharia civil, tá numa obra, tá lá na lama... O sistema, a construção em si é o de menos. O que conta todos os dias numa obra é a relação entre pessoas. Cada vez mais eu me convenço de que a gente fala de exatas, mas no fundo a gente é todo mundo de humanas. Exatamente. Não, assim, eu quis puxar isso, né? Nem pela civil, é pela... Que nem você falou. Por acaso você foi para no liceu. Né? Dentro da FEI, da Engenharia Civil, também por acaso você acabou vindo para o nosso grupo de pesquisa, né? Talvez seja por também essa identificação. A Engenharia Civil é das engenharias que não tem só homem. Muitas engenharias só tem homem. Chega na sala de aula, né? A civil não, é misturado meio a meio ali certinho. Talvez seja porque, tipo... É mais comum ter mulheres com esse perfil mais humano, né? E homens com mais habilidade matemática, ou sei lá, ou se é cultural que veio isso. Mas, de algum modo, a civil já não tem mais essas barreiras, né? E aí, talvez as pessoas se sintam acolhidas por conta disso também, né? Sabe? Porque se o engenheiro civil não tiver habilidade com pessoas, por exemplo, que você acabou de falar, já era. Ele é devorado na obra, né? Sim. Ainda nem de maldade das pessoas, é porque você precisa ter essa habilidade, né? E você percebe isso, eu já estive em reuniões assim, com projetistas de diversas... era uma reunião para compatibilizar, né? As áreas. E aí todas as áreas envolvidas nos projetos estavam lá. E aí você percebia, assim, a pessoa que era o calculista, sabe? Que é a pessoa mais travada, assim. Você percebia o arquiteto, que já, né, tem aquela desenvoltura. É engraçado, assim, que mesmo você estando ali numa coisa tão técnica e tão exata, que é a estrutura de um prédio, se você não tiver desenvoltura para estar lá numa reunião com um cliente, conversar tem que casar as coisas, senão eu não sei nas outras engenharias, eu também concordo, assim, que tem as engenharias que você lida muito menos, né, com o fator humano, mas acredito que todas têm um pouquinho, né, mas a civil, assim, eu acho que mesmo quando você tenta fugir, não tem muito pra onde ir, não. Você já sabe, né, a engenharia civil é quem mais tem poder de salvar o mundo, entendeu? Então, daí vem a nossa paixão pelo que a gente faz, né. Bom, mas isso acho que a gente entrou num consenso que a gente trabalhou também na faculdade num ambiente saudável, né? Então, às vezes eu tava aperreado de coisa pra fazer e ficava uma tarde inteira uma reunião de Epic. E a gente gostava, né? Uma tarde inteira, todo mundo, gente que tinha que pegar busão e chegar de noite em casa, mas ficava lá, né? E a gente gostava. Mas assim, isso eu quis começar de trás pra frente. Isso é a pontinha final. Eu tenho certeza, né, que tipo, juntando a perfil seu, né, juntando o que a faculdade ensina, né, você chegou fortuna, entendeu? No mercado de trabalho com relação a outras pessoas que estão recém-formadas. Mas assim, tipo, nem todo mundo chega, por exemplo, no liceu. Para você havia muitas possibilidades na sua vida, sabe? Tipo, muitas escolhas, você poderia ter... ou também o liceu foi, sei lá, escolha única. Ou, única não, você falou que é técnica, mas dentro daquele seu desafio de passar no vestibulinho e entrar, né? Sim. Assim, toda vez que a gente vai falar de meritocracia, privilégios,
e tudo mais, eu sempre gosto de usar esse meu exemplo, que foi lá atrás, que nem você comentou. Então, assim, hoje eu cheguei num nível, não num nível, mas... Se a gente falar assim, de carreira, pode ser nível, né? Mas assim, cheguei numa formação que, eu tenho muito orgulho, nunca imaginaria, mas olhando pra trás, era uma coisa que eu aspirava, sabe? Vamos dar um exemplo. Não imaginaria como eu chegaria, mas queria, né? Vai um sonho. E eu vejo, assim, que lá atrás, muitas pessoas também estariam junto comigo e não estão hoje, por questão financeira, ponto. Porque eram pessoas que tinham muita capacidade também. Óbvio que eu não tô falando que cada um seguiu um curso na vida e aí a pessoa tá errada, ela é uma pessoa frustrada e eu sou a pessoa feliz, longe disso. Mas eu vim de uma escola pública, periferia de São Paulo, Zona Leste, quase extremo leste, se você for pensar onde começa a Zona Leste, então pode ser considerado extremo. Então, assim, eu vivi uma realidade. Eu era uma das melhores da escola, assim, eu já tinha isso comigo, de ir muito atrás, de estudo, e também minha madrinha professora. Professora da escola pública, tanto do estado como da prefeitura. Então ela sempre foi uma incentivadora muito grande desse meu lado, e eu também já tinha um pouco disso comigo, né? Não vou tirar o meu mérito, mas assim, já existia uma pessoa ali incentivando, sabe, esse lado. Eu fiquei sabendo que existia um cursinho para te preparar para as escolas técnicas, por ela, porque outros ex-alunos dela, né, tinha prestado. E aí, eu tinha outras pessoas também que eram os melhores da escola naquela época, e foram pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade. Um ou outro teve até, e aí também hoje está longe da realidade que a gente vê, né, de outras pessoas que ficaram, né, ali perto, tendo o ensino ali próximo do nosso bairro. E naquela época, minha madrinha teve, não sei, R$1.000 para pagar num cursinho preparatório antes de eu entrar no ensino técnico. Que naquela época a gente nem sabia, só achava que era o melhor, né, que eu poderia fazer, ao invés de eu ficar ali num colégio próximo dali, que eu ia continuar numa escola pública. Eu fiz esse cursinho e passei na ETEC que eu queria, aí por um milagre, pelo acaso da vida, acabei passando no liceu. Tinha assinalado edificações porque era o curso menos concorrido. E no cursinho eles tinham incentivado a gente a prestar todas as provas. Eu não queria nem a federal, instituto, né, nem liceu, por conta dos cursos. Era mais voltado para mecânica, para eletrônica. E edificações, que eu tinha lido a definição e eu achava que era para fazer desenho. Então edificações era desenho, então fazer plantas, basicamente. E assinalei edificações porque eles falaram, façam todas as provas. E a gente saiu fazendo todas as provas. Mas o que eu queria mesmo era fazer tech, fazer nutrição e seguir outra vida. Quando eu recebi a ligação que eu tinha passado no liceu, eu fiquei em choque, assim, porque no meu tech, no meu cursinho, era a melhor escola para se fazer. E depois que eu estava lá fazendo, eu falei, realmente, né, que é a melhor escola. E fui fazer, abandonei a vontade de fazer nutrição para me arriscar nas edificações. Só que o fato de eu ter feito esse cursinho me abriu portas que outras pessoas que estavam lá naquela época fazendo escola pública junto comigo e que eram excelentes alunos também não tiveram essa oportunidade, essas portas não foram abertas para eles. Quando eu entrei no liceu, era outra vibe, assim. Antes eu lia Harry Potter, né, com os meus primos e tal. A gente começou a todo mundo ler Harry Potter, 7 livros, né, sem figuras e tudo mais. Eu no ensino público era um ET, porque eu tinha lido livros nessa quantidade, sim, sem figuras. Sim. Eu cheguei no liceu, vixe, eu tava muito atrás, porque todo mundo já tinha lido Harry Potter e mais não sei quantos outros livros. Então eu conheci, assim, um mundo. Sabe quando você se encontra? Aí as pessoas falavam das coisas que eu gostava. E assim, eu pisei
tava falando de faculdade. Se a gente não prestou o Enem no primeiro ano de liceu, pois no segundo ano já tava todo mundo assim se preparando. Terceiro ano tinha uma bancada lá preparada só pra corrigir nossas redações. A gente fazia uma redação por semana. Eu falo isso pra outras pessoas. Mesmo hoje as pessoas falam, meu Deus, olha a qualidade desse ensino. E eu lembro várias vezes no primeiro ano que eu achei que eu não fosse conseguir. Vixe, eu chorava. Então assim, o choque de ter saído daquela escola pública e ter entrado no liceu foi gigantesco, mas foi um choque assim, sabe quando te dá um chacoalhão e te abre inúmeras oportunidades? Então eu vou ser incentivado muito a tudo, não tem limites. E isso fez eu chegar hoje aqui. Muitas pessoas, é o que eu falei antes, eu não acho que as vidas delas sejam miseráveis, acho que elas estão muito felizes onde elas estão. Mas eu acho que foi aquilo que você comentou antes, de era a única opção. Para muitas pessoas, elas estão no melhor que elas poderiam de algumas opções. Quando você tem um ensino desse, o céu é o limite, sabe? Então, se você quer ir para fora, se você não quer, se você não quer fazer uma faculdade, quer criar um negócio, tudo você pensa, não tem um limite, sabe? Então eu acho que esse foi o principal divisor de águas, assim, na minha vida e que eu devo muito do que onde eu estou hoje. Meu mérito, porque eu mantive, mas lá atrás as oportunidades só existiram porque eu estava num ambiente, assim, que motivava esse tipo de atitude. A sociedade, se a gente for falar assim em facilidades financeiras, né, da sociedade, existe um plano assim, né, somos engenheiros, vamos falar em geometria, um plano assim, onde tem muita gente, o próximo plano é muito distante. Tem umas cordinhas penduradas que você tem que se ferrar muito para subir e chegar lá, né? E talvez, tipo, um investimento no momento certo para você entrar num colégio técnico. É igual você falou, você já era destaque nesse plano, onde as pessoas têm menos condição financeira, e por isso você conseguiu conversar com quem está num outro plano. Mas quando você entrou lá, aquelas pessoas já estavam mais preparadas de algum modo, né? Mas foi um caminho que, por mérito, igual você falou. Eu também, entendeu? Eu nasci, né, desde bebê até os 5 anos, eu nasci num bairro chamado Jardim Monte Azul, perto do Capão Redondo com o Jardim Ângela, né? O Capão Redondo, Jardim Ângela é emblemático, né? Imagina se a gente pegar uma estatística, não fui atrás disso, ia ficar bonito se fosse, uma estatística de porcentagem de onde termina o jovem que nasce e passa a infância no lugar desse. Minha história foi igualzinha a sua. Eu fiz colégio técnico na ETEVAV, né? Lá do Paula Souza, lá em Jundiaí. Mas é a mesma coisa. Nesse grau, nesse nível, eu já entrei numa esfera de colegas, de amigos e de possibilidades muito maior do que se eu continuasse na escolinha que eu fiz aqui em Santo Amaro, quando eu era pequenininho, né? E isso é importante, porque parece que o tempo vai passando, as motivações para o empreendedorismo, elas vão, aflorando, os jovens, quer dizer, uma narrativa de ilusão que você, bem jovem, já vai ficar, muito rico, muito rápido, vai inventar um unicórnio e tal, tá fazendo uma galera ficar frustrada e achar que o caminho da educação não salva, entendeu? Meu exemplo, né, seu exemplo, talvez a gente tenha se encontrado porque, sei lá, destino, depende da fé de cada um, né? E também, aí fiz federal, mesma coisa, era a opção única. Eu simplesmente não sei o que eu faria se eu não passasse no colégio técnico, eu não sei o que eu faria se eu não passasse na federal, sabe? E não tinha na minha cabeça, eu não tive muito pânico, sabe? Eu não tive assim, ai meu Deus, não vou passar, né? Eu tirava boas notas, tal, sabia que era difícil, né? Estudei e tal. E na minha cabeça também, eu tinha a visão que eu ia ser engenheiro civil e ia conseguir, né? E aí também, eu fiz mestrado, fiz doutorado, sou professor da FEI, né? Graças a Deus, né? Pra mim também, não sou rico, né? Mas dá pra eu dar meu rolê de moto, né? Dar rolê de bike, né? E se eu tivesse na vibe, talvez, não sei o que define isso na vida da pessoa, sabe? Se ela decide uma tarde estudar, criança,
Ou ela decide essa tarde, não vou estudar, vou lá na esquina, que meus brothers estão lá, os amigos estão lá. Eu não sei que nível de maturidade que eu tinha pra querer fazer um cursinho antes do ensino médio. Assim, eu falei, existem as motivações, né? Mas que 14 anos foi atrás de fazer uma prova pra conseguir a bolsa lá no cursinho e quis fazer cursinho à tarde quando tava todo mundo... Então, o que define isso? Porque, ó, eu era da rua, eu sempre fui tímido, sempre fui calado na minha, quietinho assim, né? Tinha que ter muita confiança pra me abrir. Mas quando eu me abri, eu adorava jogar bola. Eu treinava futebol no SESI. Eu matava o treino de futebol pra jogar bola na rua. Entendeu? E era o treino de futebol, mas eu queria jogar bola na rua. Eu amava jogar bola, andar de bicicleta. Nossa, eu lembro que eu não fazia dever de casa na terceira série. Eu lembro de eu tomando bronca da professora, porque o pai tinha que assinar o livrinho de não fez, meu pai, eu fiquei com medo, né? De não dar meu pai, não assinou. Só que aí a diretora mandou o recado lá pra ele direto. Porque eu queria brincar. Mas mesmo assim, de algum modo, eu estudava também, eu gostava. Eu não sei em que momento, sabe? Porque eu vejo os colegas meus ficando o dia inteiro na esquina. O dia inteiro na calçada, sentado na esquina. Eu gostava de ir lá também, sabe? De brincar e tal. Sim. Mas alguns ficaram até hoje. Se eu for lá onde eu morava em Jundiaí, os caras estão na mesma esquina. Igual você falou, talvez eles estejam super felizes, com uma família, tipo, super linda e tal. Mas a gente também tem que concordar que quando a pessoa tem algum benefício financeiro na vida, sucesso profissional, ela vai ter algumas facilidades, né? Acesso à saúde, acesso a várias coisas, né? Existe hipótese na sua cabeça para isso, não? Para assim, o que faz a pessoa chegar, tomar essa decisão? Igual você falou, que maturidade eu tinha para fazer um cursinho, sabe? Correr atrás, né? Sim. Eu não sei, essa pergunta, eu não sei a resposta, não sei, é difícil. Eu acho que vai um pouco da gente, né? Então, tem pessoas que têm oportunidades excelentes, isso na FEI principalmente. Eu acho que no liceu não via tanto isso, porque todo mundo ali que estava no liceu fez uma prova difícil para passar ali, porque o técnico você só fazia integrado o técnico com o médio se você passasse na prova. E a prova era uma das mais difíceis de São Paulo, né? Se não, eu acho que a da Federal ainda na minha época a Federal ainda era mais difícil. Mas era entre as mais difíceis de São Paulo. Então, todo mundo que estava ali, eu lembro alguns professores falando que o que era bom ali de dar aula no liceu era que você sentia isso, né? Você dava aula pra gente que queria estar ali, o que muitas vezes alguns professores se sentem desmotivados em outros lugares, né? Porque você dá aula pra uma galera que tá, tipo, só pensando no horário quando vai acabar, né? Mas lá, quando a gente, né, pelo ambiente ali, eu acho que era mais difícil encontrar pessoas ali que estavam, né, não querendo nada com nada. Pelo menos tinha, óbvio, mas era um ou outro. Talvez um pessoal ali que fosse mais empurrado pelos pais, né? Mas assim, pra você passar na prova, você tem que ter tido algum tipo de esforço, sabe? Você não pode só ter entrado. Diferentemente da FEI, né? Então, na FEI a gente já lida com um público que muitas pessoas estavam ali apenas porque viam a qualidade do ensino e tinham dinheiro para pagar ou também conseguiram algum tipo de bolsa. Então, assim, eu acho que esse tipo de público que também não quer nada com nada, eu encontrei muito mais na FEI do que no liceu. E a gente vê que tem pessoas que têm condição financeira e que não dá valor, que estão ali fazendo a mesma coisa e essas pessoas vão sair dali, vão virar diretores dentro das empresas dos pais, vão virar, sabe, pessoas super importantes, sendo que não deram muito valor ali pro caminho. E encontrava isso também no ensino público, né? Então, só que aí é uma visão completamente diferente, uma realidade completamente diferente, que o pessoal que saiu dali, muitos podem até ir pro crime e muitos vão ficar ali sendo funcionários os mais básicos, mal conseguindo pagar as contas de casa, né? E é isso, assim. É o mesmo padrão de pessoas, mas elas vão... a mesma mentalidade, né? O mesmo tipo de pessoas, assim, de personalidade, mas que elas vão ter realidades completamente diferentes no futuro. Mas, assim, vai muito disso da gente, né? De você querer ou não. Eu acho que, voltando lá para aquela questão da gente
O que define a gente ir lá e sentar e estudar naquele dia? Então eu acho que vai um pouquinho disso de você, porque tem essas pessoas diferenciadas, né? Não importa onde você vai, e tem as pessoas relaxadas, não importa onde você vai. Não importa o nível, né? Tem a motivação intrínseca ou não tem, né? Sim. Mas tem uma coisa também que a gente estudava muito em literatura, que é o meio, né? No meio, transformar a pessoa em sociologia, acho que a gente também vê bastante isso, né? Do meio influenciar a pessoa, né? Então eu acho que isso faz muita diferença também. Porque você tá num meio que te motiva, você tá num meio que te desmotiva, vixe, a gente é muito, muito, muito influenciado por essas coisas, sabe? Então... A sociedade, qualquer pessoa. Sociedade, qualquer... Né? Mesmo se você se policia, daqui a pouco você tá influenciado por alguma coisa, né? Realmente, hoje é mais difícil do que na minha época, né? E talvez até do que na sua, você sendo super novinha. Porque lá minhas tias moram ali na cidade de Ademar. Eu fico imaginando a molecada que foi fim de semana ali também, só sentado na calçada. Talvez o herói dele seja um ladrãozinho que passa de moto. Porque o ladrãozinho já tem moto e ele tem poder ali, né? E aí o meio é muito difícil. Muito difícil. Se eu ia jogar bola ao invés de estudar às vezes, jogar bola, fazer esporte. Imagine você já ter acesso, sei lá, né, a um certo poder desde criança, assim. É bastante complicado dessa forma, realmente. É por isso que eu acho que a educação tem tanta importância na vida das pessoas, porque a oportunidade está ali. Quem conseguir, aí é um pouco injusto, mas hoje, né, da forma como ela está hoje, é um pouco injusto assim, de quem tiver afim agarra a oportunidade, mas meio que é o que a gente tem hoje, espero que cada vez mais a gente deixe mais acessível, para as pessoas terem a opção de escolher, né? Eu quero ficar aqui nessa vida, na esquina, mesmo eu sabendo que tem ali beleza, sua liberdade. Agora, não a pessoa nem ter, né, contato com isso. Eu acho que a educação, ela serve muito nesse sentido, assim, eu lembro, assim, no liceu foi nítida, assim, a minha transformação, sabe? De saber que existia outro mundo, saber que existiam outras pessoas. É bom, né, navegar numa esfera assim, né? Sim, mas a princípio, aí rola aquela coisa também, né? A princípio, eu voltava, nossa, eu tinha muito orgulho do meu uniforme. Uniforme no liceu, preto, branco, todo bonito, discreto, aquele símbolo bonito. Antes a gente tava aquele azul, aquele amarelo horroroso do uniforme. Você sentia vergonha do uniforme, do liceu não. Eu falava, nossa. E aí eu ficava andando assim pelas ruas de São Paulo, toda me sentindo. E aí, no primeiro momento, eu comecei a ver o pessoal do meu bairro, ali do Parque Guarani, ali de Itaquera, com, não preconceito, porque eu conhecia, mas julgando, sabe? Tipo, nossa, pra que essas pessoas estão aqui na esquina, sendo que elas poderiam estar tendo esse mesmo tipo de informação, de educação que eu. No primeiro momento, eu fui essa pessoa, sabe? Que olha com um olhar de desprezo, assim, para aqueles que não chegaram no mesmo nível. Aí, depois de um tempo, principalmente por conta das aulas, acredito, de geografia política, de sociologia, de história, aí você vai se colocando assim melhor no mundo, você vai entendendo as oportunidades e tal. E aí eu comecei a olhar com outro tipo de olhar. Falar assim, nossa, essa pessoa poderia ter tido a mesma oportunidade que eu, sabe? E aí reconhecer, assim, que nem tudo também, aquele meu pedestal todo ali, eu tô tendo esse tipo de... Não foi só por minha causa, foi muitas pessoas que estavam ali no entorno. Sim, que fizeram aquilo uma oportunidade e eu acabei agarrando, mas... aí a gente vai amadurecendo um pouco no olhar, né? Mas a princípio eu tive esse olhar um pouco tipo de julgamento com aqueles que não chegaram a níveis que eu considerava melhores, né? Eu acho que teve um pensamento que eu comecei e não acabei, não lembro mais. Eu tô fazendo esse podcast, eu sou péssimo de ser tipo entrevistador, né? Por isso que eu quero que seja conversa. Que foi do que as pessoas nesse meio de empreendedorismo e tal... muitos exemplos, né? Eu falei de uma ilusão para os jovens, né? Mas a conclusão era: a maioria das pessoas consegue batalhando e estudando, né? Sabe? É o jeito que te dá ferramentas para você poder escolher.
E não tipo todo mundo, a sociedade vai caminhando, você tá parado na esquina e aí você não tem mais escolha. Aí, tipo, a escolha vai ser sempre aquele emprego que deveria ser. O primeiro emprego, o segundo emprego, é o emprego eterno da pessoa, né? É aquele emprego sempre de auxiliar, de assistente, de alguma coisa muito básica, não consegue pagar as contas do mês mesmo, né? E assim, você citou, ó como a gente é de humanas, né? Você citou várias disciplinas, né? Que te ensinaram coisas que, né? Você citou aí política, você citou, né? E a gente tem lá na FEI bastante disciplinas nessa área, né? A maioria dos jovens acha boring, sabe? Eu era uma das que não achava. Não, mas a maioria chega e fala assim, essa é a aula café com leite, né? Vamos... A pessoa entra com a cabeça, com o cérebro não lá, ela já entra, sei lá, para descansar, né? Porque assim, como será que a gente deixa mais efetivo? Eu tinha uma aula no colégio técnico que um professor dava por conta. Ele dava a matéria dele, depois ele dava uma aula e falava assim, essa aula aqui não consta na grade. Eu vou dar essa aula para vocês porque eu gosto. Era sobre política. Nossa, lotava a aula dele, lotava. A gente achava que ele era meio maluco. Mas é justamente, acho que por o jeito dele empolgar a gente a tratar desse tipo de coisa. E ele não atingia só a parcela interessada, entendeu? Ele atingia geral. Você acha que existe uma forma ou não? Ou tá no mesmo pacote daquela motivação intrínseca, sabe? No meio, numa amostragem, parte vai achar legal sociologia, parte não vai achar legal e vai demorar mais para amadurecer como sociedade. Isso é difícil. Eu não sei. Eu odiava o pessoal na FEI porque eles não gostavam dessas aulas. Nossa, me dá um espaço para eu poder viajar, né? Esse espaço é para você viajar que eu tô dizendo no bom sentido de pensar em toda essa complexidade subjetiva. Não, o negócio lá integral tem que dar tal equação. Por quê? Porque é uma operação lá, não sei lá, de segunda ordem. Beleza, mano? Parece que é difícil, mas é a parte mais fácil. Sabe, você aprendendo o procedimento vai dar um negócio no final. Mas quando você entra em sociologia, política, geopolítica, vai pro subjetivo. Sim. E as pessoas não se motivam em debater essas coisas? Eu ficava assim, eu adorava as aulas, eu sempre fazia elas com muito gosto e todo mundo levava assim é uma matéria que já tá certa que vai passar, já entra naquela porcentagem das matérias que você vai passar, ou o pessoal surtava antes da prova, quando era uma prova mais teórica, porque levaram tão assim, né, de qualquer jeito, que falava, nossa, não, a prova vai ser difícil, de tanto que eles não estudaram, mas a prova no fim, assim, se você se preparasse, era uma prova... Eu achava que legal, as discussões que a gente fazia, mesmo uma vez ou outra, eu não concordando com algum professor, eu não gostando muito da metodologia, essas aulas de humanas era aquilo que me dava um sossego, assim, sabe? Porque era bem no básico. Nos 2 primeiros anos que a gente só tem física, cálculo, química, tudo muito, muito, muito... Eu já tinha feito técnico, eu já tinha trabalhado em obra. Eu já sabia o que eu queria da minha vida. E aí ficar lá fazendo 2 anos, aquele sofrimento, aquela física pura, cálculo puro, sem nada aplicado, longe ainda da engenharia civil, sabe? Então, pra mim, os 2 primeiros anos foram de puro sofrimento. E essas matérias eram as que davam, assim, o alívio, sabe, da semana, da gente poder discutir e tudo mais. Eu lembro até que em uma aula eu fiquei muito nervosa, porque... A professora claramente estava falando uma coisa absurda e eu tinha certeza que a maioria dos alunos ali também discordavam dela. E aí eu levantei a mão para discordar e aí ela me deu uma resposta muito assim, sabe, aceita, que é assim e ponto. E eu sabia que o professor na aula do lado, eu tinha alguns amigos na outra turma, eu sabia que o outro professor não levava a matéria assim, sabe? Mesmo se o pessoal discordasse, ele deixava a galera discordar e ele falava a visão do que era aquilo que ele estava ensinando, mas não que aquela visão era certa. E aí eu, muito incomodada, cheguei a discordar, achando que, né, na turma o pessoal ia se manifestar também, tava silêncio, todo mundo. Eu falei, nossa, é a última vez... Sozinha no deserto lá, abandonada por todos. Eu falei, é a última vez que eu vou abrir a boca nessa aula.
Mas eu consegui, assim, começar a fazer a aula na outra turma, porque o professor motivava mais o pessoal. Mas se Eu não ia falar fosse isso, isso, eu ia na ter federal ficado... é mais comum isso, sabe? A gente vai pra outra turma, não tá nem aí, assim, tipo, você tem autonomia. O professor encara você como adulto, assim, né? Tinha disciplina que o cara tinha 5 alunos Nossa. e outra tinha, tipo, 80, que ele tinha que pegar um auditório. Sim. Lá acontecia isso, mas a gente tinha que fazer por baixo dos panos, né? Porque rolava falta, chamada mesmo, então... esse eu consegui legalmente, assim, conversei com os 2 professores. Como a minha turma, a maior parte estava na outra turma, eu fui e acabei fazendo lá. Mas o motivo mesmo era porque eu ficava indignada com a forma como a professora levava as aulas, sabe? E como os alunos não reagiam. Aí me perguntam, eu não sei. Eu não sei se a gente é muito novo, talvez seja... Não, mas eu acho que talvez as escolas encarem como muito novo, entendeu? Né, não só a federal, também eu, né, trabalhei 14 anos dentro da USP lá, desde começar o mestrado até trabalhar nos projetos. E também você vê um pouco mais de maturidade, porque a escola trata como maturidade, né? Fala assim, toma suas decisões. Eu escolhi as minhas matérias que eu ia fazer todas do semestre, sabe? E eu escolhia, tinha 3 professores de uma matéria, eu me matriculava no professor que eu queria. Né? Então, e se eu quisesse matricular só 2 por semestre? Beleza, cuidado para não jubilar. O problema é seu, amigão, né? Se vira, né? Eu acho que cada vez mais a gente devia tratar o jovem como adulto. Quanto mais vai tratando como dependente, mais vai ficando como dependente até não sei quantos anos. Né? Quanto mais vai tratando como adulto, mais realmente vai tomando as posturas, né, de adulto. E agora aqui, nessa conversa, será que eu não tinha essa postura por conta do liceu? Também, pela trajetória toda. Né? Porque antes eu tive professores, hoje, nossa, se alguém vem falar mal de história, mal de sociologia, mal de filosofia perto de mim, vai levar um croque, sabe? Mas eu era do discurso, antes do ensino médio, de que pra que a gente... Eu falava isso. Pra que a gente estuda história se aconteceu no passado? Eu era essa pessoa, se você tinha alguma admiração por mim... Não, porque eu também era essa pessoa, né? Eu tive professores... No colégio técnico não tive boa experiência dessa parte, eu tive mais no SESI, né? O professor de história no colégio técnico, a gente contava quantos né ele falava. Tinha um recorde, eu lembrava desse recorde até um dia desses. Olha, a gente lembrava, anotava assim, uma turma falava assim, ele falou tantos né hoje. Tipo, é como se fosse um recorde histórico, sabe? Da escola. O que ele falou, não lembro a palavra. O papel do professor é importante no processo de motivar ou desmotivar, né? Talvez isso também leve a pessoa a ir para um caminho ou ir para outro caminho, né? Mas a trajetória, a jornada, ela é importante também, com certeza, na postura. Os meus professores na pública faziam, com exceção de uma professora, no último ano, inclusive eu pedi ajuda dela para estudar para a prova do liceu, isso eu nunca vou esquecer. Foi a única professora, a professora Malu, na 8ª série, que eu comecei assim, ter uma visão diferente. Porque até então, história para mim era pegar o livro, a professora ia lá na frente, lia, a gente tinha que chegar em casa, pegar o livro e fazer resumo no papel ao maço. Era isso. Era essa a minha visão de história, decorar a data, quando tal pessoa descobriu tal coisa. Era isso, pra mim a história era isso, era muito chato. Eu cheguei no liceu, um dos professores mais assim, cativantes e motivadores era o Evermando. O jeito com que ele dava aula, aula de história, eu lembro de falar assim, não importa o que eu quero fazer no futuro, eu quero fazer com a vontade que esse cara dá aula. O brilho no olho, a vontade de falar, o ânimo, sabe? Ele animava a turma inteira e a gente ficava assim como se a gente estivesse lá naquele período histórico, sabe? E isso foi no 2º, no 3º ano. No 1º ano eu tive um professor que era o Cris, que também assim, nossa, pra mim... eu saí, o Cris foi o meu, a Malu e o Cris, né, foram os divisores de água também, porque foi aquela desconstrução da linha antiga, que achava que história era coisa do passado, pra virar a história que eu falava, nossa, eu queria estar lá nas aulas, eu lembro que uma das aulas do Cris era até 5h35 da tarde, imagina, tinha acabado de fazer 15 anos,
Tava todo mundo começando a ter vida social e a minha vida social tava negativa. Tava mais negativa do que antes. Nem pras festinhas de família mais, de criança eu ia. Ela tá estudando, chama não. E aí, assim, eu lembro de começar a gostar das aulas por conta do Cris. Um vídeo, uma das bandas que eu mais gosto hoje em dia, que é o Pearl Jam. Eu conheci o Pearl Jam por causa de um clipe que o Cris passou na aula. Primeiro ele passou o clipe, depois ele fez uma análise histórica com a gente do clipe. Toda vez que eu ouço essa música eu lembro daquela aula. Foi marcante, assim, sabe? E é um dos clipes que eu acho mais críticos, mais legais, que te traz mais reflexão em relação à história, em relação ao nosso futuro. E tá vendo, né? Era o tipo de estímulo que se eu tivesse um professor que tava ali só porque tava ali, porque ele, né, faz aquilo que tá ali na grade ponto final, talvez eu não tivesse essa visão que eu tenho hoje. Como o papel do professor é importante, né? Não é só, né? De repente ele até é mais bem avaliado por empresas e pela empresa, né, de educação e pelos alunos, e nem sempre é o que marcou mais e decidiu na vida da pessoa, né? Eu tinha certeza que, na verdade, eu ia ter um início de conversa com você e a gente descambar para outra. Eu tinha certeza absoluta. É sempre assim, né? A gente sempre descamba para tentar mesmo pensar por que o mundo é assim. Eu sabia que a gente ia ter uma das conversas sobre a vida. É sempre assim, né? Quem conhece a gente, né, que tá ouvindo aqui, sabe disso. Mas eu queria, assim, pra gente tentar fechar a nossa conversa, assim, porque eu fiz uma promessa no começo, né? Eu falei assim, jovens que estão estudando, eles têm muito interesse em ouvir alguém que acabou de se formar, um ano e meio, né, que você se formou, e que um ano e meio é bastante. Do dia que se formou para, né, o estágio agora, o que aprendeu na vida profissional e tal, é bastante, né? Mas se você fosse falar assim para os jovens que estão na faculdade, esse tipo de pessoa, né, para que ele tenha uma postura correta, ou ele aproveite mais aquilo, ou para aquilo ter mais funcionar mais para a vida dele, sei lá, o que você falaria para esse jovem, assim? Que recado você daria? Você pode até pensar assim, para você de 18 anos, com 18 anos. Difícil. É que a gente, sei lá, às vezes a gente tem umas visões erradas dos professores e só depois você muda a sua opinião. Mas eu não sei, eu acho que eu tentaria. Vou falar então o que eu fiz, por exemplo. Pegar o Rui como exemplo. O Rui era uma pessoa que eu me identificava, que eu achava que tinha uma metodologia legal, que você inspirava as pessoas. Muita gente te odiava, você sabe. Eu gosto de você. Mas quem reconhecia, eu acho, o que você propunha ali na sala de aula, eu acho que essas pessoas você vê hoje e você pode ter certeza que vão estar com você de uma forma ou de outra para sempre, assim, porque eu acho que são pessoas que deram valor pro seu trabalho lá e que vão continuar dando, sabe? Acho que reconheceram isso. E quem não reconheceu naquela época, talvez reconheça depois. E identificar, eu acho que as personalidades que você se identifica, que você acha que são bons professores. É que é difícil falar isso porque é o que eu falei. Eu acho que às vezes a gente não tem a visão do todo. Você só vai ver que um professor era bom mesmo depois. Mas vamos pensar que eu tô lá nos meus 18, 19 anos e ainda não sei muito. Então, tentar pegar alguém que você se identifica e se aproximar desse professor, né? No caso de professor, vamos focar no professor. Sim. Então, nos trabalhos que você propunha, vixe, eu me dava 110, 120%. Tentei fazer monitoria, no primeiro ano não consegui. Eu não lembro mais o nome do menino, mas eu odeio esse menino até hoje. Depois do segundo ano, consegui a monitoria de materiais. E aí a gente ficou mais próximos ainda. Queria muito fazer uma iniciação científica, apesar de não saber o que era. E aí cheguei em você e confiei, sabe? Óbvio que naquela época também não tinha muito o que eu falar, né? Mas a gente, enquanto aluno, não tem muito... Mas assim, é confiar na pessoa que tá ali à frente. Então eu cheguei e falei, Rui, queria fazer uma iniciação científica. E aí, o que você propõe? E aí você veio com a ideia do concreto texto e eu falei, vamos. Então eu acho que também é a gente saber que vocês, independente do nosso conhecimento, vocês sabem mais. Então, muito do que vocês vão propor
nessa fase nossa meio de se encontrar, pode ser que eu estudasse concreto texto e odiasse. Que bom, porque agora eu sei uma área que eu não quero ir. E se eu gostei muito, que foi o que aconteceu, que bom, porque agora eu sei uma área que eu quero seguir, sabe? Então, eu acho que é confiar no taco do professor, se você já confia no trabalho. E é isso, tentar se aproximar de alguma forma. Tentar... acho que às vezes na faculdade a gente não sabe tudo que a faculdade proporciona. Então, tentar descobrir. Porque de uma forma ou de outra, não vai chegar uma pessoa e vai vir te falar. Iniciação científica eu não sei porque eu sabia que existia, mas não foi alguém que chegou pra mim e falou assim, ó, se você quiser, vai procurar uma iniciação científica em determinado ano. Saber o timing também, certo? É muito difícil. Sim. Então, eu acho que é você fuçar nos campos. Na FEI a gente tem um departamento de... aquele setor de bolsas, que tem pessoas incríveis ali para conversar com você, que tem o setor da iniciação científica. Se você pisar naquele setor e for a Samanta que tiver lá dentro, você sai de lá querendo fazer todas as iniciações científicas que você puder na vida. Tem que ver se tem alguma coisa atrasada com a Samanta. Você sempre tem. Mas acho que é isso. Eu acho que pra gente que não sabe muito, fica de dica isso. Tentar ver algum professor que você se identifica, que você curte a aula, que você... Tenta fazer alguma coisa com esse professor. Ou uma iniciação, uma monitoria, ou um trabalho paralelo, qualquer coisa. Nem que não seja uma iniciação oficial. Eu cheguei a fazer um trabalho de filosofia que era para alunos que estavam com a iniciação certa. E eu, como eu tinha acabado de bombar, eu não podia, mas eu contribuí, sabe, de alguma forma. Então eu tava lá meio que perto do professor. E é isso, e tentar... Porque depois você vai mudando sua opinião. Mas eu acho que assim... Você sempre acaba ganhando. Quando você é inexperiente no estágio, no primeiro emprego, na faculdade, independente do que você vai fazer, você sempre acaba ganhando. Ou você ganha porque sabe que é uma coisa que você não gosta, e aí você já descarta, você não vai se frustrar lá na frente. Ou você ganha porque você se encontrou na vida. Então... Isso, assim, nem é um segredo, né? E você falou, né? Nem tipo o livro Segredo, né? Salve a vida. Tem faculdades que tem esse cargo, né? Que é a mentoria. É você pegar um professor, alguém, né? Que tipo, de algum modo, te guia naquela jornada da graduação, né? E, na verdade, eu tento fazer isso quando eu crio o Epic, quando eu crio, né, os projetos, assim, né? Desde que eu entrei... Eu tinha isso quando eu era estudante. Era minha professora de iniciação científica também, né? A professora Sandra. E tenho até hoje, né? Meu orientador lá, o Vanderlei John, né? De mestrado, doutorado. Ele é uma referência, né? Quando eu estou perdido sobre as discussões, eu confio muito nas coisas que ele fala. Né? E realmente, confiar. Eu machuquei esse dedo aqui, levando telha de fibrocimento, lá da casa do aluno para a FEI, né? Por causa da quarentena, não podia entrar na FEI, depois que pôde, a gente foi carregar. Aí cheguei na fisioterapeuta, ela falou assim, e aí, vamos agora sair do equipamento, fazer exercício? Eu falei assim, é o que você falar, você que tá no comando, entendeu? Eu posso depois julgar tudo, mas... Né? Eu acho que tá certo o que você falou, né? Acredita um pouco na proposta, se joga um pouco, você já saiu de São Paulo, foi até São Bernardo do Campo, ficou esperando lá a fila do McFay, entrou na sala de aula lá tal, se joga, né? Não vai ficar lá, tipo, com aquela cara, né? Morta, faz o processo acontecer. Se joga antes de saber se é aquilo mesmo, se é o certo. E depois você escolhe, né? Se você passou, você vai ter que passar um semestre com aquele cara, com aquela professora. Né? E então passa envolvido. Depois, se você não concordou com aquilo, né? Deu azar naquele processo. Né? Eu acho que eu dei muita sorte, mais sorte do que azar na minha jornada de todas as minhas escolas que eu fiz. E eu costumava me jogar assim mesmo. Sabe o que fazia eu prestar atenção na aula mesmo? A vontade de querer brincar. Porque porque se eu prestasse atenção na aula, aprendesse naquele momento, eu não precisava ficar estudando depois, entendeu? Eu achava muito burro meus amigos que na aula ficavam tacando papelzinho, eles pegavam um papelzinho assim, faziam um rolinho, fazendo na boca assim, pum, ele grudava no teto assim. Aí tem uma hora que o teto tava cheio assim, a professora só percebia quando começava a cair, que secava. E aí, depois, né, quando chegava perto da prova, eles estavam se matando de estudar e eu podia jogar bola, entendeu? A vontade de brincar fez eu, né, na hora me dedicar ali, então...
né? Tem várias outras coisas que podem motivar você. Na hora, se joga ali, se abra para a proposta que o cara, mais louca que seja. Você foi da minha turma que uma dos trabalhos terminava assim, tinha que abraçar um desconhecido? Ou não? Não. Eu fiz um exercício que era tipo um mistério, né? Tipo aquela escape room. Era sobre argamassa, ele tinha que... Ele fazia uma coisa, quando dava certo tinha uma pista. Aí ele tinha que ir pelo campus da Fê, na biblioteca tinha que pegar a norma, tinha uma pista. A última pista, ele tinha que dar um abraço num desconhecido no campus. Ainda bem que não foi no meu ano. Não, assim, a primeira reação é essa. Todo mundo fala assim, nossa, mano. Mas depois os grupos começaram a trollar os amigos do grupo, né? Falou assim, não, são 5 desconhecidos. Aí eles, foi da hora que no final todo mundo né, passou pelo conhecimento técnico que era brincadeira e depois todo mundo relaxou, né? Aposto que quem passou por essa brincadeira de algum modo lembra, nem que seja só do abraço. Mas, Sim. mas quem se jogou aproveitou mais. Aline, sempre o final... Né? Eu trouxe pra gente cumprir a promessa, mas eu acho que o final vai ser no que a gente levou nosso caminho mesmo. Assim, sempre o final eu faço uma brincadeira. Né? A brincadeira é tentar criar um cenário ideal. Pode ter coisas absurdas. Entendeu? E se eu jogar uma coisa absurda, você tem que aceitar, né? E aí você piramida em cima daquela coisa absurda e cria uma outra absurda. Não, absurda não. Cria o que seria o cenário ideal. Não é quanto mais absurdo, melhor, mas pra gente tentar criar o cenário ideal dessa configuração assim, sabe? Qualquer coisa tá certo. Tá. Bora? Bora, mas você vai começar. Eu vou começar. Tá. Não, o nosso ambiente é o seguinte. Como que uma criança de qualquer nível econômico, social, ela consegue ter as mesmas oportunidades de educação? Essa é a nossa brincadeira. Tá? Então, aí eu começo, né? Eu não pensei em nada antes. Tanto que, na verdade, eu tinha pensado em levar a conversa para um lado e a gente acabou indo para esse lado. Eu começo... Como eu começo? Eu acho o seguinte, que as escolas elas deveriam ter as famílias dentro da escola. Como assim? Obrigatoriamente alguém da família tinha que participar de alguma coisa dentro da escola. Sabe? Mas eu não sei nada, eu sou analfabeto, vai que amanhã é analfabeto. Mas a senhora sabe cozinhar? Beleza, a senhora vai fazer a merenda. Sabe? De algum modo, as famílias, a disponibilidade que tivesse deveria estar dentro da escola, porque é certeza que a escola se tornaria um ambiente mais saudável. Tá. Aí eu contribuo com o que você já falou. Ou se você tiver alguma coisa aí também, pode ser um outro aspecto, que estiver somando aí para ser o cenário ideal. Sim. Eu andei lendo um pouco sobre inteligência emocional. E tem algumas escolas que já estão aplicando isso, então assim, não é tão absurdo, mas pensando no cenário hoje, sim. Seria um absurdo. Não, o objetivo não é absurdo, é o ideal, Então o ideal pra mim seria a gente trabalhar a inteligência emocional desde os primeiros anos. Então, trabalhar a nossa capacidade de lidar com os nossos sentimentos, de lidar com as nossas emoções, com as nossas frustrações, tentar se autoconhecer desde pequenininho. Estimular atividades que a criança, desde pequenininha, entenda quem é ela, o que ela quer, o que ela não gosta, o que ela acha que é um absurdo, onde é o limite dela até fazer alguma coisa, onde não é, sabe? Tipo, saber falar não, saber falar sim. Então, eu acho que essas coisas da inteligência emocional, que é tanto do eu, né? Eu me autoconhecer e lidar com as minhas emoções, e eu conhecer o outro, não conhecer o outro, mas saber lidar com o outro e como que isso me afeta, enfim, sabe? As relações com o outro e as relações comigo mesmo. Eu acho que isso assim, pra ontem tinha que estar sendo incentivado desde das primeiras idades, assim, na nossa jornada da educação. Eu acho que eu vou somar um pouco do meu. Eu acho, né? Foi, bom, pelo menos me motivou a... Assim, eu falei que a família devia estar dentro da escola, né? Aí você falando de inteligência emocional, eu acho que as crianças, desde as menorzinhas de todas, elas deveriam, dentro da escola, nos primeiros anos mesmo ali,
produzir alguma coisa para a região onde elas estão, entendeu? Sei lá, uma coisa pode ser simplinhas de tudo, entendeu? Sob supervisão, obviamente, mas ela, de algum modo, se sentir importante por estar fazendo aquilo. Então ela ia exercitar isso da inteligência emocional com coisas reais, assim, sabe? Né? Sei lá, ela vai levar o correio, ele chega e tem uma rua ali que as crianças que vão entregar a carta, sabe? Sei lá, não sei, mas mais do que ficar dando um monte de regras já de cara assim, né? Ensinar ela a ser uma pessoa, né? Dentro de uma sociedade. Adorei. Né? Da hora, né? Mas a gente podia ficar aqui pra sempre, sabia? Só que eu só vou deixar você fazer mais um, senão a gente fica pra sempre. Sim. Então, bom, já ficou muito bom, né? A gente já tá próximo aquelas cartilhas assim da educação pro Brasil. Pode pegar esse podcast aqui e já usar como exemplo. Eu acho que a ciência, o laboratório, o jaleco branco com os tubinhos lá, é algo muito distante para quando a gente tá numa escola pública, sabe? Às vezes outras coisas são até mais próximas do que esse universo, sabe? Eu acho que às vezes quando eu tento explicar para minha avó o que eu faço, né? Tipo, as pesquisas que eu já fiz, ela fala assim, então você é tipo uma cientista, né? Eu falo, vó, é isso, sabe? Mas ela fala num linguajar tão simples, e não simples, mas assim, sabe uma coisa que tá distante? Nossa, você é aquela pessoa que aparece às vezes, sabe? Eu falo, vó, eu não me vi assim, mas parando pra pensar é isso mesmo. Então eu acho que essa parte assim da ciência, ela podia estar também mais dentro do nosso dia a dia, já que a gente falou da questão mais humana, que é a inteligência emocional e com a relação com as pessoas e com a comunidade, acho que também a ciência como uma possibilidade para as pessoas transformarem isso em algo natural, não uma coisa que só uma pessoa que fez a faculdade X, o mestrado tal, vai conseguir acessar. Não, sabe? Tipo, eu trouxe meu primo uma vez, de 7, 8 anos, pra conhecer a FEI, e eu comecei... E a FEI tava fechada, eu só falei pra ele as coisas que tinha lá dentro, que eu fazia. Ele ficou encantado, sabe? Tipo, ele já falava da FEI depois, já queria ver quando que ele tava na idade certa pra vir no FEI Portas Abertas. Então, eu acho que, mesmo se ele não quiser seguir essa área, sabe? Eu acho que é uma coisa que faz você, sei lá, ter uma visão diferente do mundo, lidar de uma forma diferente do mundo. Então, também, trazer o laboratório para dentro da vida das crianças como algo legal, não como algo chato e etc. Química, para mim, sempre foi um pesadelo. Até eu pagar minha língua nas aulas de materiais de construção. Porque eu adorava entender a química do cimento. Você sabe que a culpa é tudo da Maria Alba, né? Eu sei. O mestrado eu odiava química, foi química de cimento, né? Agora eu replico meu karma para toda a humanidade que passa por mim. Sim. Como você acha que devia se chamar o título dessa nossa conversa? Da conversa ou da conversa aqui, de tudo. Vixe. Porque eu ia ser alguma coisa no sentido de como a educação faz com que você tenha possibilidades na vida, né? Mas continua sendo isso? Eu acho que sim, mas... a princípio acho que sim. Aline, achei talvez... que ficou... Diga. Como que era? Possibilidades? A educação como ferramentas que dão possibilidades para as pessoas na vida. Ou pode ser assim, infinitas possibilidades. Não infinitas, mas... Algo como o céu é o limite quando você tem educação. Olha, que bonito. Aline, eu achei muito da hora. Achei muito da hora. Obrigado por ter contribuído, ter vindo aqui no domingo. Depois você vê minha postura. Senão a gente grava tudo de novo. O primeiro vídeo de todos eu gravei assim, né, anunciando. Aí o som ficou muito ruim. Depois eu fiz a dublagem. Porque o vídeo ficou bom, né? O áudio ruim eu me dublei. Obrigado, Aline. Obrigada. Valeu.